eu vou começar esse vídeo diferente fazendo uma pergunta pra você. Me conta aqui se você conhece alguém que não gosta de pão de alho, aqueles que são feitos normalmente no churrasco. Eu mesma não conheço ninguém que não goste. Então já fica aqui no vídeo que eu vou te mostrar um pão de alho perfeito. E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Erika e aqui é o caderninho de receitas. Calma que o pão de alho que eu vou te ensinar não é igual aqueles que a gente compra no supermercado. Ele é 1000 vezes mais gostoso. Afinal de contas, pão de alho é gostoso, mas pão de alho com bastante queijo fica ainda mais gostoso. E melhor que isso, somente pão de alho com pão fofinho, fala a verdade. Se você já gostou de saber disso, já clica aí no botãozinho do like. E se tá aqui, caiu de paraquedas, não é inscrito, já clica no botãozinho de inscrever-se, ativa o sininho e fica por dentro de todos os outros vídeos aqui do canal. E bora ver então como é que faz esse pão de alho super saboroso. E para começar essa receita de pão de alho maravilhoso e super simples de fazer, eu vou colocar aqui na minha tigela 140 ml de leite morno. Muito importante que esteja morno para a gente poder hidratar esse fermento químico aqui seco em pó que eu tô colocando aqui, tá vendo? Eu tô utilizando aqui 6 gramas de fermento para pão. É aquele fermento seco instantâneo que a gente acha no supermercado que normalmente tem 10 gramas. A gente vai utilizar somente 6. Assim que a gente colocar no leite, a gente já vai mexendo para ajudar a ele a dissolver bem mais rápido aqui e para consequentemente ele começar a agir de maneira mais rápida quando a gente colocar essa massa para crescer. Então vai misturando aí no leite morno, bem rapidinho, bem simples. E já em seguida coloca 15 gramas de açúcar refinado. Mexe mais um pouquinho para ajudar também esse açúcar começar a dissolver no leite morno. Tudo que a gente for acrescentando aqui nessa tigela, a gente já vai mexendo para ir acelerando todo o processo para depois a gente começar a sovar essa massa. Então depois que você parar de sentir esse açúcar no fundo da sua tigela, coloca aí um ovo inteiro e mexe bem, quebra essa clara, junta tudo com a gema, vai misturando aí bem rapidinho. Vocês vão perceber que praticamente o fermento vai sumindo em todos os líquidos que a gente colocou por cima. E depois que a gente colocou o ovo e mexeu bem, eu vou acrescentar aqui 300 gramas de farinha de trigo. Eu vou colocar aos poucos, só para ser mais fácil para eu poder mexer aqui. Mas caso você queira colocar tudo de uma vez, fica à vontade. Coloquei um pouquinho, já tô mexendo aqui para já absorvendo o líquido da minha tigela. E depois vou colocar o restante e por cima eu vou acrescentar 5 gramas de sal. Se você quiser colocar um pouco menos de sal, pode colocar também, mas essa quantidade aqui ela não interfere muito no sabor do seu pão, ele não vai ficar salgado e também não vai ficar sem sabor, ele vai ficar com um sabor perfeito. E agora que a gente colocou todos os ingredientes aqui na tigela, viu, gente? É muito simples, muito rapidinho, são poucos ingredientes. A gente vai começar mexendo aqui com as mãos dentro da tigela mesmo, até que essa massa, toda essa misturinha aqui, perca essa textura esfarelenta que a farinha deixou. Então a gente vai mexendo assim, bem simples, vai começar a grudar tudo na sua mão, mas fica tranquilo que conforme a gente vai apertando essa massa, a gente vai sovando, ela vai ficando lisinha e desgrudando 100% das suas mãos. Bom, e agora que eu mexi bastante aqui dentro da tigela e ela tá desgrudando das mãos, não tá grudando mais, eu vou acrescentar aqui 20 gramas de manteiga em temperatura ambiente para ajudar a trazer um pouco mais de umidade e sabor para nossa massa e também para deixar ela um pouquinho mais macia. Eu vou misturando aqui, vocês vão perceber que conforme você coloca a manteiga e começa a mexer, vai virar uma melequeira. Parece que a massa vai desandar e não vai dar certo, mas fica tranquilo que com paciência a gente continua mexendo, a farinha vai absorver toda essa manteiga e vai dar certo. Então a gente continua mexendo assim até que a manteiga praticamente suma aqui no meio dessa massa e depois a gente vai para a bancada para começar a sovar para fazer o nosso pão.
Então, olha só, agora para sovar a nossa massa, eu coloquei um pouquinho de farinha aqui em cima da minha bancada e vou começar apertando essa massa, sovando até que ela fique bem lisinha. Vocês vão perceber, eu vou mostrar aqui para vocês a textura que ela tem que ficar. E, gente, é muito rapidinho, não precisa ficar sovando meia hora, nem muito tempo, tá? Você percebeu que a massa tá lisinha, não gruda nem um pouquinho na sua mão, você não sente muita umidade nela, ela já tá perfeita para você parar de sovar. Então, olha só, gente, depois de ter sovado aqui bem rapidinho, a massa fica assim, desse jeitinho aqui. Vocês percebem que ela não gruda na mão, ela fica lisinha, tá vendo? Agora eu vou colocar aqui de volta na minha tigela e vou cobrir com um guardanapo ou uma toalha, o que você tiver aí pra você cobrir, e vou deixar ela crescer. Aqui em casa eu não tenho forno pra deixar a massa crescendo, nem nada disso, então por isso eu tampei assim com o guardanapo e deixei dentro do micro-ondas só pra acelerar esse processo de crescimento da massa. E agora a gente vai começar a fazer o recheio desse nosso pão enquanto ele tá lá crescendo. Ele já tá quase bom pra gente poder mexer e manusear e deixar ele no formato certinho. Então eu vou preparar aqui o recheio. A quantidade de alho que eu tô colocando aqui, você pode colocar a gosto, mas eu tô utilizando 6 dentinhos de alho, bem picadinho mesmo. Eu coloquei naquele processador que a gente vai puxando e deixando ele bem amassadinho. Com 70 gramas de manteiga em temperatura ambiente, muito importante que seja temperatura ambiente para facilitar para você esparramar por cima da massa. E agora, para dar um sabor mais especial e diferente, eu tô colocando aqui 16 gramas de melaço de cana, mas você também pode colocar 16 gramas de mel, que também fica bem gostoso. E para dar um temperinho a mais também, para apurar o sabor desse alho, eu vou colocar um pouquinho de sal. Se você não quiser colocar sal, não precisa, já que a gente já colocou sal na massa do nosso pão. Mas, gente, manteiga aqui com um pouquinho de sal e alho, acredito que fica muito mais gostoso. Agora a gente vai mexendo assim com a colher. Tá vendo como mistura tudo fácil e rápido, porque essa manteiga tá em temperatura ambiente, ela tá em ponto de pomada. É só ir misturando ali o alho com o melaço e o sal junto com a manteiga, que tá ótimo. E agora a gente reserva para poder abrir a nossa massa. Olha só, gente, eu deixei a massa crescendo por 1 hora, mas foi 1 hora porque eu fiquei preparando outras coisas aqui pro canal, então por isso levou 1 hora, mas em 30, 40 minutos a massa ela já tá perfeita para você manusear. Olha só como ela cresce bastante, isso porque a minha tigela é grande, mas vocês percebem que ela tá bem grande. Então agora eu vou colocar farinha na minha bancada para poder abrir essa massa. Olha só, eu coloquei um pouquinho de farinha aqui na minha bancada, agora eu vou só dar uma amassadinha com as mãos mesmo nessa massa e vou colocar um pouquinho de farinha por cima, só para ajudar a não grudar na hora que eu for abrir a massa com o rolo, o famoso rolo que eu tenho aqui no canal, que é uma garrafa de vinho, gente. Eu ainda não comprei rolo, tá? Então se você não tiver rolo aí, não tem desculpa para abrir massa para fazer pão. Você pode utilizar uma garrafa igual eu tô utilizando aqui, tá vendo? Bem simples e funciona do mesmo jeito. Só toma cuidado para não derrubar, afinal de contas é vidro. Então agora eu vou abrindo assim a massa, tá vendo, ó? Ela fica um pouquinho elástica, então a gente vai e volta para ela poder abrindo pra gente fazer o nosso pão. Olha só, gente, então eu abri aqui a massa num tamanho suficiente. Eu vou puxar mais um pouquinho aqui na ponta, que eu tô sentindo que tá um pouquinho grosso, mas tá perfeito pra gente começar a rechear e fazer o nosso pão. E para rechear é muito simples. A gente vai pegar aquela misturinha de manteiga com alho que a gente fez, olha só, e a gente vai começar a espalhar por cima dessa massa que a gente abriu. Muito simples, né, gente? Olha só, eu comecei aqui espalhando com esse pincel, mas eu achei que na verdade esse pincel mais dificultou a minha vida do que facilitou. Então eu peguei uma colher mesmo e fui espalhando. Olha só, com a colher muito mais simples, eu pego a quantidade ali e vou raspando as costas da colher e vai se espalhando muito mais fácil. É bastante alho, gente, bastante manteiga para trazer sabor maravilhoso pro nosso recheio. Então colocou todo o alho aí com a manteiga por cima da sua massa. A gente vai finalizar com um toque especial que vai trazer ainda mais sabor, que é queijo. E eu vou utilizar aqui para colocar no meu pão 140 gramas de queijo mussarela ralado. Se você quiser colocar algum outro tipo de queijo, ou melhor
melhor ainda acrescentar um presunto. Enfim, você pode colocar aí mais ingredientes caso você queira. Mas como a ideia aqui é fazer um pão de alho, eu não recomendo que você coloque algum outro ingrediente que vá roubar o sabor do alho. Então eu tô colocando um queijo aqui bem gostoso para ficar um pão de alho com queijo. Olha só, que combinação perfeita. E agora eu vou fechar o nosso pão pra gente poder levar pra crescer novamente, pra depois a gente colocar pra assar. E pra deixar ele bem redondinho, bem bonito, num formato bonito, principalmente depois que assar, eu vou dobrar as pontas aqui nas laterais, tá vendo? E vou enrolando ele como se fosse um pão caseiro mesmo, olha só. Eu dobrei as pontas ali pra não vazar recheio, porque conforme for assando, vocês vão perceber que vai vazar a gordura da manteiga e um pouco da gordura do queijo, tá bom? Então agora que a gente enrolou, olha que gracinha que ele fica bem bonitinho mesmo. A parte de baixo você dá uma apertadinha assim, só pra não correr o risco dele abrir. E agora eu vou colocar numa forma, sem untar, sem nada, não precisa enfarinhar a forma ou passar manteiga ou óleo, tá? Só colocar aí na sua forma, que agora a gente vai levar pra crescer por mais ou menos uns 20 minutinhos, é bem rapidinho. E pra crescer é o mesmo processo, a gente tampa aí com uma toalha ou com um guardanapo e deixa no lugar que fique mais quentinho aí na sua casa. Olha só, gente, como que cresceu o nosso pão, tá vendo? Tomou quase toda a forma ali. Agora eu vou levar para assar. O forno já pré-aquecido a 200 graus. Fica de olho porque ele dora bem rapidinho. Se o seu forno for muito potente, coloca para assar a 180 graus. Ficou douradinho, já pode tirar. Olha só, acabei de tirar do forno. Vocês vão perceber que vai ficar na forma um pouquinho de gordura ali da manteiga e do queijo, gente. E isso vai fazer com que a parte de baixo do seu pão dê como se fosse uma fritadinha, então por isso vai ficar um pouquinho mais firminho. Mas confesso pra vocês que esse durinho do pão por baixo fica delicioso. Eu vou tirar daqui e vou mostrar pra vocês. Ó, eu tirei lá da forma, coloquei aqui numa tábua pra ficar bonitinho pra vocês verem. E agora eu vou cortar pra mostrar pra vocês como é que ele tá por dentro. Eu tô cortando aqui, vocês vão perceber que ele tá durinho por baixo, que é aquela questão que eu falei pra vocês, que como escorreu a gordura, ele vai dar uma fritadinha na massa de baixo, que fica super, super saborosa. Afinal de contas, escorreu ali a gordurinha da manteiga com o alho. Então vocês percebem que tá um pouquinho mais durinho de cortar. E esse é o bico, né, gente? E mesmo assim, ele é bem recheado, tá vendo? Tem bastante queijo e alho, olha como tá fofíssimo. Eu vou cortar mais um pedaço aqui pra vocês verem, já que essa daqui é a ponta. E olha esse queijo esticando nesse segundo pedaço que eu cortei. Olha só, gente, que perfeição, esse pão quentinho com bastante alho e esse queijo esticando é a definição de perfeição. Olha só, gente, recheadaço e super fofinho, delicioso, perfeito aí pro seu café da tarde. E aí, deu água na boca? Fala sério, gente, esse queijinho esticando aí, esse saborzinho que você sabe que é maravilhoso de alho, não tem como resistir, fora a facilidade em fazer esse pão. Fala sério. Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa receita, que eu tô doidinha pra saber. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.